O assunto da nossa live hoje é super importante. Nós vamos falar sobre precificação, que ela pode ser a mocinha do seu ateliê ou a grande vilã do seu ateliê. Então, é um assunto importante que eu sei que interessa muito para vocês, tá? Mesmo para você que estiver aí começando do zero, é legal você entender, é legal você estar por dentro. Eu sou a Franz Manioto, aqui do Dom Doquinhas Ensina, e eu ensino mulheres a faturarem de 3 a 5 mil reais todos os meses com os laços. Eu tô até confundindo, esse barulho tá me deixando até atordoada, mas ó, tudo que eu falo aqui para vocês é muito relevante para o negócio, tá? Eu sei que vocês amam o PAP, amo também, amo fazer laço, amo vir aqui passar papos para vocês. Tem bastante gente bacana na internet falando sobre papos. E no Dom Doquinhas Ensina, eu falo sobre negócio, tá? Eu falo sobre tudo aquilo que vai ajudar você na sua jornada rumo a um faturamento acima de 5 mil reais. Essa é a minha função aqui, tá? O meu propósito é ensinar vocês a fazer do ateliê de vocês uma empresa lucrativa. Então, esperem de mim sempre conteúdos riquíssimos em relação a isso. Então, vamos começar a nossa live. Vou falar sobre precificação, mocinha ou vilã. Eu fiquei pensando, né, em como eu podia chamar esse tema, porque ela pode ser nossa aliada, como ela pode ser aquela que vai levar tudo por água abaixo sem a gente nem perceber. E eu escolhi também falar sobre esse tema porque dias atrás, uma semana, 10 dias atrás, eu fiz uma aula ao vivo com as minhas alunas, riquíssima, riquíssima, né? Maravilhosa, graças a Deus, com a graça de Deus, falando sobre precificação, e foi, assim, absolutamente esclarecedor. Eu vi que o quanto vocês são realmente carentes de ter noção de tudo isso, do quanto é importante. Então, vamos falar primeiro sobre a precificação. A precificação, o que que é? É quando a gente vai colocar preço nos nossos produtos. Simples assim. Inclusive, parece super simples, né? E, na verdade, depois que a gente aprende, acaba se tornando, né? A gente só precisa passar por aquele processo, né? Eu falo sempre para vocês que a nossa caminhada rumo ao faturamento acima de 5 mil reais, ela passa por vários processos de aprendizado até que a gente começa a entrar no modo automático. Sabe quando você vai dirigir que parece que é tão difícil, né? Ai, meu Deus, eu não vou dar conta. Acelerar, pisar na embreagem, frear, puxa freio de mão, solta freio de mão, engata, desengata, dá seta, olha no retrovisor, olha no... Gente, é complexo, mas quando a gente entra no modo automático, e aí passa a ser prazeroso até. Eu amo dirigir, por exemplo, e eu me lembro da minha super dificuldade que eu tinha para dirigir. Então, vamos imaginar que precificar fosse como se você estivesse indo tirar a sua carta de motorista. Você precisa da carta para dirigir. Porque dirigir não é só sentar no banco do carro, pegar o volante, né? Infelizmente. Mesmo num carro automático, tem lá as suas regras, o trânsito tem regras, né? As cidades têm regras e a gente precisa aprender. Depois que a gente aprende, vai, flui. Então, você está aí no seu ponto inicial, não entende nada de precificação, você vai tirar a sua habilitação para aprender. E um dia você vai vir aqui e vai falar para mim, Fran, realmente eu estou amando aprender, amando falar sobre precificação, ou estou amando ouvir sobre precificação, eu estou entendendo melhor, isso começou a clarear na minha cabeça e as coisas estão realmente fluindo mais. Então, a precificação nada mais é do que a gente botar preço nos nossos produtos, mas não é botar preços nos produtos simplesmente. É você fazer isso com consciência, fazer isso estrategicamente, fazendo isso pensando no quê? No resultado financeiro do seu ateliê, né? Então, a precificação, ela não é tão simples quanto as pessoas acham e nem tão difícil quanto parece ser depois que você começa a aprender. Por que, Fran, que eu devo, então, investir meu tempo aprendendo sobre precificação? Né? Às vezes vocês não têm ideia do quanto isso é importante, mas por quê? Porque a precificação, tá lá no nosso título da nossa live de hoje, ela pode ser a mocinha ou ela pode ser a grande vilã do seu ateliê. Sabe aquela sensação assim de vocês? Eu vendo, mas não vejo a cor do meu dinheiro. Pode ser problema, principalmente, né? É problema de precificação. Normalmente, assim, 90% dos casos, o problema está na precificação, né? Então, você vai vender
e vai ver que seu dinheiro não aparece, você não consegue ter dinheiro nenhum. Então, o que é importante? Para você começar a enxergar essas questões e falar assim, é aqui que está indo meu dinheiro, ou é aqui que eu deveria estar cobrando, né? A precificação é o erro maior dessas mulheres que vendem laços a preço de banana, que você olha e fala, meu, isso não paga nem o custo. E aí vocês ficam muito preocupadas com isso, né? Ai, fulana vende um laço boutique por R$ 2. Deixa ela vender o laço por R$ 2, ou você vai ser amiga dela e vai lá, ô, Joana, você vai precisar aprender a precificar. Não sei não, tô achando que sua precificação tá errada. Porque ela não vai conseguir, não é um ateliê que vai prosperar, não tem a menor chance. E por isso também que muitas pessoas chegam aqui no Dom da Quinhas e ensinam e falam assim, tá, faturar R$ 5.000 com laços? Aí a pessoa que não sabe precificar, ela acha que isso não é possível mesmo. Mas é muito possível. Tenho inúmeras, centenas de alunas que já passaram desse valor, graças a Deus. Então, a gente precisa entender que é possível, mas que a gente precisa ter gestão estratégica para tudo, inclusive para precificar. Então, você deve sim investir o seu tempo e, se precisar, o seu dinheiro para aprender a fazer isso direito, tá? Porque isso compromete o resultado financeiro da sua empresa e vocês já vão entender mais sobre isso. Quando você sabe precificar, quando você entende de precificação, quando você sabe analisar os seus números, você começa a entender o que é viável e o que não é viável para você produzir. O que é viável e o que não é viável para você comercializar. E que aquele produto que você faz, que você acha que é o the best, nem sempre ele é. E aquele outro que você achava que era ruim, ele te dá uma lucratividade muito boa. Que você vai olhar para ele e falar, cara, eu preciso vender mais disso. Então, a precificação, ela passa a ser sua aliada, sua orientadora. É por ela que você vai decidir se você prossegue ou não com um determinado modelo de laço. É ela que vai mostrar para você o quanto você está perdendo dinheiro quando você gasta horas só aprendendo a fazer laço, por exemplo, né? E eu não estou falando aqui, gente, preste atenção. Eu amo aprender a fazer laço, mas tem momento para tudo no nosso negócio, inclusive para você parar a sua produção, parar os seus atendimentos, parar toda a sua roda lá da sua empresa para aprender a fazer um novo laço. Por quê? Porque a precificação mostra para você quanto custa o seu tempo. Quanto custa o seu tempo. Por isso é tão importante. E aí, quando você não sabe, o que você faz? Você vai levando. Vai levando. Olha para o laço, bota o preço que acha que vale. Para toda hora para fazer as coisas. Pega o celular para mandar o WhatsApp para responder uma cliente, já desvia do assunto, fica lá horas procrastinando. E quando você aprende a precificar, até isso você vai olhar e falar assim, meu Deus, eu tô perdendo dinheiro. Meu Deus, eu podia estar fazendo outra coisa. Meu Deus, fiquei aqui uma hora, em uma hora eu podia ter faturado tanto, porque a precificação te mostra até isso. Até isso. Talvez vocês achem, né, que a precificação, ela é só botar o preço no laço, não é não. O preço no laço é o menor dos problemas para você. De verdade, é o menor dos problemas. O seu maior problema é você não entender o quanto você ganha em cada laço, o quanto tempo você perde, né? O quanto você, ou melhor, o quanto de dinheiro você perde produzindo determinados modelos de laços. Quanto de dinheiro você perde quando você para a sua produção, o seu atendimento para fazer qualquer outro tipo de coisa que não seja produzir, atender, vender, divulgar, planejar o seu negócio, né? Então é isso que acontece. Se você não sabe, ela é sua vilã. Se você sabe, ela é a mocinha do seu ateliê. Ela vai te ajudar, é sua maior aliada, sua melhor amiga no ateliê. É a sua precificação em dia. É a sua precificação em dia. E quando você começa a se organizar, a se estruturar, quando você começa a colocar a sua precificação em ordem, é tão esclarecedor, tipo, quebra de correntes. Eu falei que essa nossa aula ao vivo foi uma quebra de correntes, de verdade. Porque, por mais que eu já tivesse feito várias aulas de precificação com as minhas alunas, eu sentia, e eu estou sendo muito honesta de falar isso aqui para vocês, eu sentia dentro do meu coração que faltava alguma coisa. E eu queria muito entregar tudo, eu queria entregar 150%, e eu não tinha entregue. Não tinha entregue, não porque eu não queria, mas porque a forma como eu entreguei talvez ainda não tivesse sido clara, e dessa vez a gente conseguiu
Eu consegui, graças a Deus. Então, por isso que eu falo que foi uma quebra de correntes. Por quê? Porque quando você entende, você se liberta. Você tem aquela sensação de, ufa, tá tudo ok. Estou trabalhando na... Sabe a sensação de paz? É isso que você sente. É tipo como se você estivesse liberto e falasse assim, não, tá tudo ok, eu tô segura, eu tô pronta, eu tô embasada e eu não estou no chutômetro. E aí o negócio, você fica leve. Você começa a fazer as suas negociações leve. E é isso que eu quero que vocês entendam. Porque se vocês não fazem isso, você fica com a famosa pulguinha atrás da orelha. Eu digo que às vezes a gente fica até com um percevejo, um carrapato bem grandão, aquela carrapato gordo aqui atrás da orelha, que tá o tempo inteiro aqui, ó, coçando. Por quê? Porque você não tem certeza. Você fala, acho que tá. Ah, não sei. Ah, eu faço assim. Ah, tá bom. Nanana. Gente, vocês querem me ver morrer? Morrer. É gente que fala assim, não, eu pego o custo de material e multiplico por 3. Aí eu tenho certeza que eu não estou tendo prejuízo. Gente, precificação não é sobre isso. Eu estava falando com as minhas alunas nessa aula ao vivo, por exemplo, que eu vou falar aqui para vocês. O custo do produto é o menor dos seus problemas. O custo do seu produto, para falar bem a verdade para você, o custo do material é o que menos vai gerar impacto no valor dos seus produtos, no valor de venda dos seus produtos. E é aí onde vocês falham muito. Vocês acham que é o custo de material multiplicado por 3, está tudo certo. Eu quero convidar as minhas alunas aqui do Dom Doquinhas Ensina a pegarem suas planilhas e ignorarem tudo que está lá, tudo que vocês fizeram. Pega só o custo de material, multiplica por 3 e vê no que dá. Depois vocês me contam. Claro que em alguns casos vai dar ok, mas em alguns, você está segura que em todos vai dar? Não tá, porque não vai. Ela vai dar diferença. Ela vai te mostrar que muitas vezes você está exagerando no valor, outras você está, meu Deus, pagando para trabalhar e não sabe. E aí a pessoa vende, o resultado não vem. Sabe por quê? Porque você pode até faturar alto, você pode vender pra caramba, mas se você não tiver gestão, você não tem o mais importante, que é a lucratividade. Ah, Fran, mas aqui você ensina as alunas a faturar de 3 a 5 reais. Ensino mesmo. Ensino a faturar e ensino a gerir. Porque se não tiver gestão, não vai ter lucro. E se não tiver lucro, não vai poder realizar sonho, não vai poder, sei lá, quais são os seus sonhos? Você tem sonhos, eu tenho os meus, né? Meu sonho da minha vida um dos grandes sonhos da minha vida é conhecer Israel. Caríssimo, mas é um sonho. E eu tenho outros sonhos também pequenos que eu vou realizando aos poucos. Ah, quero, sei lá, comprar um quadro para pôr na minha sala. Pô, um quadro não é baratinho, é 500 pau um quadro. Depois você vai pagar uma moldura, então eu tenho que me organizar, me planejar um sonho. Quero preencher um buraco que tem ali na minha sala, deixar bonitinho. Mas como que você vai realizar os seus sonhos? Com a lucratividade do seu ateliê. E quando você não sabe precificar, você não sabe gerir, você não sabe o que você está ganhando, o que você está gastando. Vira uma bagunça. Então, pelo amor de Deus, não seja esse tipo de empresária. Eu estou falando com empresárias aqui. Eu não estou falando só com laceiras, porque laceira é a profissão que a gente escolheu. Mas os nossos ateliês, para quem está aqui me assistindo, pelo menos, eles devem ser empresas, micro ou média empresa, por que não? Microempresas, né? Microempresárias que tratam os seus ateliês como empresário. Então, não seja esse tipo de empresária que pegam e multiplica por 3, por 2, por 5, que seja o seu custo de material. Você está errada. Não é assim que se precifica. Fran, então se não é assim, como que é? Precificação envolve um monte de coisas. Por exemplo, custos fixos e custos variáveis. Os custos variáveis são seus materiais, todos eles entram lá. Os custos fixos vão entrar o quê? Despesas de aluguel, água, luz, telefone, internet. Às vezes entra lá papelaria, às vezes a papelaria entra no custo variável, a gente tem que estudar. Inclusive, eu vou fazer alunas dondoquinhas, dondoquinhas 2.0, eu vou fazer uma aula explicando sobre como precificar, uma aula específica, tá? A gente já falou um pouco sobre isso, vai fazer específica, precificar caixas, sacolas, papelaria, tudo isso a gente vai... Existem duas formas, você pode precificar no custo variável, no custo fixo, enfim.
Mas vocês precisam saber que existe isso. Existe o custo do seu trabalho, da sua mão de obra. Existe o valor do seu salário que tem que entrar no seu custo para você poder ter esse salário no final do mês. Se você não trabalhar com a sua precificação direitinha, esquece, não tem isso, né? Então é completamente diferente. É completamente diferente. Então não seja laceira de vinhômetra, é laceira mãe de Ná, tá bom? Eu não quero que vocês sejam empresárias mãe de Ná, não, melhor, laceiras mãe de Ná. Quero que vocês sejam laceiras empresárias, que busquem aprender daquilo que não sabe, né? Aquilo que a gente não sabe, a gente busca melhorar. Aquilo que a gente sabe, a gente coloca em prática e bora crescer. É assim que a gente faz, né? A gente melhora as nossas aquelas habilidades que a gente não tem, a gente busca melhorar, adquirir, como? Estudando, buscando informação, aprendendo. E aí a gente vai, aos poucos, corrigindo todas as engrenagens da nossa empresa. Fran, quando que você acha que eu devo começar a estudar a precificação? Gente, tudo, preste atenção. Se você vai montar uma empresa, se você está começando do zero o seu ateliê, se você já montou seu ateliê, não fez nada disso, é do zero. Da mesma forma que você aprende a fazer laços, você precisa aprender a precificá-los. Da mesma forma que você aprende a precificá-los, você precisa aprender a vendê-los, aprender a divulgá-los. Então, todas as áreas da sua empresa você precisa desde o início. Desde o início. Ah, mas eu estou começando a fazer laço agora, eu nem sei se eu vou comercializar. Beleza, então aprende a fazer o laço. Mas a partir do momento que você toma a decisão de fazer disso um negócio, né? Eu quero ganhar dinheiro vendendo laço, aprenda. Busque aprender. Não espere, sabe? Não espere. Não espere você estar vendendo laço para depois aprender a precificar. Sabe por que vai acontecer? O que acontece com a grande maioria. Meu Deus. Eu fui estudar a precificação, peguei essa aula aqui da Fran e descobri que eu tô pagando para trabalhar. Ou, Fran, eu descobri que a minha lucratividade está baixíssima e eu preciso melhorar. E aí vai ter que fazer reajuste de preços. E reajuste de preços a gente não faz de sopetão, porque senão a sua clientela espana. Então você vai levar um tempo, preste atenção, às vezes levam meses, 6 meses, 1 ano para você conseguir botar a sua precificação em dia, né? Lá no front, lá na ponta que a gente fala. Ou seja, vamos supor que eu vendo um laço hoje a R$8 e eu descobri que eu tinha que vender ele a 15. Eu não posso simplesmente hoje falar para minhas clientes, a partir de amanhã mudou o mês, agora o laço custa 15. Ela fala, você tá louca? Mais que dobrou o valor? Ninguém vai aceitar. Então, você vai ter que subir de 8 para 10, de 10 para 12, de 12 para 15. E quanto tempo? Você vai ter que ir aos poucos, tá? Então, para você sentir o reflexo da sua precificação bem feita lá na ponta, vai demorar um tempo. Então, olha a importância de você começar já no início. Porque aí você faz a sua precificação e tem certeza que o seu preço está ok. Você vai fazer a sua precificação, vai fazer a sua precificação além do preço, que é você analisar todos os dados de mercado, o nível de jogo que você tá, enfim, mas você vai estar segura. Você vai estar segura. E aí, conforme você for fazendo os seus reajustes, vai ser aos poucos, mas você não está no prejuízo, você está com uma boa lucratividade, você está confortável, você está com uma gestão financeira boa, gestão ali, financeira mesmo, dos valores que você está comercializando, bem feitas, você está seguro, você está em paz. Agora, se você já começou, meu Deus do céu, é um transtorno. E fique tranquilo, eu sei que tem muita gente que está aqui consertando a precificação, tem muita gente que está aqui que já vende, não sabe precificar e quer aprender. É sempre tempo. O que não pode é você fingir que não existe, porque existe isso também. Eu sei que eu tenho um problema e eu vou passando por cima dele e vou fingindo que ele não existe. Eu vou empurrando com a barriga. E isso é pior, porque quanto mais você empurra com a barriga, mais dinheiro na mesa você está deixando, ou prejuízo você está tomando, ou você está aí, os pés fincados dentro de uma areia movediça que não te deixa sair para você ser uma laceira de sucesso, né? Às vezes você não entende por que você não sai do lugar. Às vezes as pessoas não entendem, porque elas vendem, mas eu vendo tanto e não passo de R$2.000. Então, não façam de conta que vocês não estão enxergando. Não dá para a gente fazer de conta que o problema não existe. O que a gente tem que fazer, então? Pegar o problema e resolver o problema.
Você não sabe precificar, não? Tá chateada aí do outro lado me ouvindo? Resolve esse problema, minha irmã. Sabe? Resolve esse problema. Bora aprender. Bora colocar em prática o que você vai aprender. Bora estudar. Fazer as coisas direito, sabe? Para se sentir segura, se sentir plena. Para a hora que você for lá na... Ontem eu falei com a Valéria sobre fala poderosa. Gente, como é que a gente tem uma fala poderosa se a gente não conhece do nosso produto, se a gente não conhece da nossa precificação? Como é que você vai argumentar com a sua cliente se você não sabe nem os custos que você tem? Aí não vai vender. Aí ela vai virar para você e falar assim, ai, tá caro. Você vai... Tipo, não tem argumento. Claro que não tá caro. Fulana, olha só, eu tenho uma empresa, a gente tem custos fixos, tenho que pagar isso, tenho que pagar aquilo, pagar aquilo outro, tenho que repor material, tenho que isso. Meu, é argumentação, né? Você tá pronta. Então, quando você sabe a sua precificação, isso te ajuda a vender sim, porque você está pronta para argumentar, você está firme, você tá lá dentro da sua cabeça, sabe? Embasada, você tem base para falar. É diferente. Então, não esconda o problema, seja de precificação, seja de vendas, seja de atendimento, seja de divulgação da sua marca. Não faça de conta que esse problema não existe e só continue ali focada na produção dos laços. Porque, fatalmente, uma hora você vai acabar com um museu de laços e com um ateliê sem lucratividade nenhuma. Esses dias eu conversei com uma aluna minha, fiquei super... eu fiquei comovida até com a história dela. Ela falou, Fran, eu amo fazer laços, só que agora eu recebi um ultimato do meu esposo. Ele virou para mim e falou que quer que eu trabalhe com ele na empresa dele, porque ele não viu até hoje resultado aqui no meu ateliê. E eu confesso para você que eu procrastino muito, eu não estou colocando nada em prática, eu estudo e não aplico, eu não faço, mas eu quero muito. Eu falei, olha, então, eu acho não, tenho certeza que tudo que acontece na nossa vida, né, esses choques que a gente leva, eles devem nos ensinar alguma coisa. Então, qual foi o meu conselho para ela? Eu falei, abre o seu coração para o seu marido. Fala, olha, eu falaria isso, né? Júlio, meu marido, meu gato. Amor, é o seguinte, eu entendo que você quer que eu trabalhe na empresa, eu reconheço que eu não tive resultados aqui, e reconheço também que os meus esforços não foram como deveriam ter sido, né? Eu deveria ter me esforçado mais. Mas isso é o meu sonho, né? Eu vejo tantas mulheres, ela principalmente, inserida ali no grupo da turma dela, vendo tanta gente conseguindo, tanta gente chegando, né? Resultados incríveis todos os dias, tá? Então, olha, eu vejo tanta gente chegando lá e eu sei que eu sou capaz. Só que eu preciso me dedicar, eu preciso estudar, eu preciso aplicar o que eu aprendo, enfim. E pede para ele mais uma chance. E fala para ele, e coloque prazo. Se comprometa. Fala para ele, olha, eu peço para você mais 3 meses. E eu prometo para você que nesses 3 meses eu vou fazer diferente. Eu vou estudar, eu vou colocar as coisas em práticas, eu vou fazer o meu ateliê ter o resultado que ele deve ter, né? E ela falou, não, eu vou fazer isso, porque realmente é algo que ela quer muito. Então, se você quer muito, se você está nessa situação, tem muita gente aí há anos trabalhando com laços e não vê resultado, mas é porque você está realmente evitando corrigir os problemas que você sabe que você tem. Você sabe, né? E aí muitas de vocês às vezes preferem gastar dinheiro com material do que investindo em coisas que vão te ajudar a resolver os problemas que vocês têm. Então, como é que a gente sai do lugar? Focando no nosso problema e resolvendo esse problema, um de cada vez. Então, caiam na real, né? Preste atenção, onde está o seu maior defeito aí na sua empresa? Vai atrás de corrigi-lo. E hoje nós estamos aqui falando de precificação, que ela pode ser sua amiga, né? A mocinha da sua história aí, ou ela pode ser a grande vilã. Se hoje ela é sua vilã, se hoje você está percebendo que ela está mais te atrapalhando, que você não conhece, que você não sabe, então vamos aprender para transformar ela numa mocinha. Para ela se tornar sua melhor amiga aí no ateliê, sua maior orientadora, sabe? Para você ficar em paz e sair dessa. Para você começar a enxergar, né? As coisas com mais clareza. Eu digo que quando a gente aprende a precificar, é como se tirasse um véu da nossa frente. Você tem que tirar esse véu, né? Tira o véu,
para você enxergar com clareza, para você se comportar de uma maneira mais profissional na sua empresa, né? E agora eu quero falar com vocês sobre a questão da periodicidade da precificação, porque a precificação não é assim, ó, eu vou lá e fiz fim das contas. Não. Por que que não? Porque as coisas mudam. O jogo muda, né? Então, os materiais sobem, os seus custos fixos podem ser alterados, a sua empresa cresce, as despesas mudam também, vão aumentando ou vão se transformando. E principalmente, você cresce como empresa. Você crescendo como empresa, você quer ganhar mais. E quando você quer ganhar mais, o que que acontece? O seu custo de serviço fica maior, a sua mão de obra fica mais cara. E isso impacta diretamente no preço do seu produto. Na verdade, é o que mais impacta, né? Eu falei aqui antes para vocês que o custo de material é o que menos dá impacto na precificação, e vocês vão estudar e vão entender que é verdade. O custo de material não é nada perto do todo o resto. Então, vocês vão ter que fazer reajustes, vocês têm que entender que a precificação não é um negócio fixo. Vou lá, laço o boutique, pum, precifiquei, tá pronto, nunca mais eu mexo. Não, tá totalmente errado, você precisa reavaliar, né? Tanto isso é necessário que na nossa a última versão da planilha, né, no Dom da 15 Ensino, tem uma planilha lá, que é um bônus que eu ofereço para as alunas, que eu que fiz, para vocês terem ideia, eu fiz. E não estou falando aqui para me gabar de, nossa, eu fiz. Não. Quero dizer que é de laceira para laceira. Uma pessoa que vive a experiência, que vive o ateliê dia a dia. Então, eu fiz essa planilha. Eu desenvolvi do zero, né? E eu melhoro ela também. E a última melhoria que eu fiz foi maravilhosa, que as alunas amaram, foi colocar lá o quê? Cadastro de produtos, cadastro de fornecedores, para facilitar nessa atualização, porque quando você vai lá e atualiza o valor do seu custo de material, automaticamente toda a sua precificação é alterada e você consegue facilmente avaliar se essa mudança no custo de material, por exemplo, impactou muito no preço do seu produto a ponto de você precisar ajustá-lo ou não. Normalmente não. Normalmente não, porque lembra de novo que eu falei que o custo de material pouco impacta no produto, né? Então, normalmente não, mas ela facilitou muito a vida. Por quê? Porque a gente precisa olhar isso periodicamente. Sempre tem que estar de olho. Então, Fran, precificação eu faço uma vez e esqueço? Não, é sempre estar de olho, sempre estar de olho. Principalmente quando o seu nível de jogo vai aumentando, né? Você vai melhorando, você vai crescendo, você quer ganhar mais, seu ateliê está faturando mais, então a gente vai realmente ajustando, né? Vai mudando, vai acompanhando. Tem que ter um acompanhamento. Esse é o resumo, né? A precificação não é um ato único, ele é algo que você precisa realmente acompanhar. E aí, talvez você se pergunte assim, Fra, beleza, já entendi que é importante, já entendi que eu preciso realmente sempre ajustar. Como é que você organiza isso aqui? Eu organizo assim, ó. Eu acompanho principalmente os produtos, o preço de produtos, assim, eu já cheguei num... Gente, não é prepotência, tá? Vocês vão chegar num limite, porque a gente vai chegar. Vamos supor, você começa o seu negócio, minha primeira meta, R$500, R$1.000, R$1.500, R$2.000, né? No Dono aqui a gente tem essas metas, de até 500, de 500 a 1.000, de 1.000 a 2.000, 2.000 a 3 e 3 para cima. Mas quando você chegar lá nos 3 para cima, você já vai, dos 5 para cima, você já vai ter mais ou menos o seu salário estabelecido. Então, o meu salário, eu mudo quase nada hoje em dia, que tá lá, aquele valor que eu pretendo, né? E, na verdade, não é o salário que impacta, é o custo da hora. Então, eu sei quanto custa a minha hora, principalmente hoje, tendo o Dom do Aquinhas Ensina, né? A minha hora para trabalho no ateliê, ela é super escassa, né? Eu preciso me dividir, eu me divido em 1.000 aqui. Ah, Fran, por que você não para, então, com o ateliê, já que você tem o Dom do Aquinhas Ensina? Porque eu não quero perder a vivência, porque eu julgo extremamente importante eu estar ativa para ajudar vocês, né? Justamente porque o mercado muda, porque novas coisas surgem, enfim. Então, eu faço questão de manter ativo e é um perereco. Mas eu sei quanto custa, né? O meu custo ali de hora não muda muito. Mas o seu ele vai ajustar, então vocês vão precisar
organizar de forma a acompanhar o nível de faturamento de vocês, tá? Então, eu tô lá faturando 0 a 500, eu pretendo um salário ali de 400, 300 reais, depois eu tô faturando R$1.000, eu pretendo um salário de uns 600, então eu vou ajustando conforme o nível do jogo que eu tô, tá? Então, enquanto vocês estão nessa fase inicial, até chegar lá nos 5.000, vocês vão precisar sempre estar de olho. Por quê? Porque vocês querem crescer, né? E se vocês querem crescer, vocês precisam fazer reajustes até chegar naquele ponto que é ok para vocês. E a sua clientela, ela vai fazer o quê? Ela vai acostumando, ela vai acompanhando esses pequenos reajustes que você vai fazendo. Então, são reajustes que não doem na sua clientela, tá? Por isso que é importante vocês irem reajustando, né? E por último, quero falar para vocês, assim, deixar uma reflexão para vocês, né? Imaginem que vocês... Eu fiquei me lembrando muito de uma série que eu assisto, que eu recomendo vocês assistirem, que é maravilhosa, que chama See, S-E-E. É uma série muito reflexiva, na minha opinião, porque é como se o mundo tivesse... como se tivesse tido uma grande guerra, assim, no mundo, e todas as pessoas tivessem ficado cegas. E a partir daí, né, o Criador resolveu que todas as pessoas deveriam nascer cegas, e todo mundo nasce cego. Todo mundo cego. Então, o normal, né, nessa época, nesse período, e é muito maluco, porque é como se... não é passado, é futuro. Né? Imagine hoje, lá na frente, daqui 50, 60, 100 anos, todo mundo começasse a nascer cego. E aí não existia mais ninguém que via no mundo. Então, eles se adaptaram a viver no mundo cegos. E, de repente, começam a nascer pessoas que enxergam. Estou fazendo um resumo da série para vocês entenderem. E aí, você começa a observar quantas vantagens tem aquelas pessoas que chegam, então, nesse mundo onde todo mundo é cego, né? Aquelas pessoas que enxergam, sabe? Então, eles são caçados, para vocês terem uma ideia, porque eles têm uma vantagem horrorosa em relação aos outros. Então, eu enxergo que nós, que estudamos a precificação, que entendemos, que sentimos essa liberdade pós compreender como o estudo funciona, é como se a gente estivesse vindo para esse mundo enxergando, entendeu? A gente tem vantagens imensas em relação aos outros. E aqui eu não estou falando nem do concorrente, estou falando do quanto você se sente livre para caminhar, né? Sem barreiras, sem obstáculos, sem medo, principalmente. Então, se você tem esse problema, se você tem outros tipos de problema no seu ateliê que não seja precificação, não importa. Olhe para ele com carinho e entenda que se ele está ali é porque você precisa resolvê-lo e não fazer de conta que ele não existe. Porque enquanto você ficar tapando o sol com a peneira, você não vai evoluir, você não vai crescer, você não vai atingir os seus objetivos. Seja qual for o seu problema, busque resolvê-lo. Combinado? Um beijo para vocês. Eu espero que vocês façam da precificação aliada, que vocês aprendam a gostar de precificar tanto quanto eu gosto. Fiquem com Deus